Fala, galera do Casal Coringão, beleza? Mais um programa se iniciando, mais uma semana. Semana decisiva, né? A gente tá fazendo o programa gravado aqui na quinta-feira, pós-derby, né? Ontem foi mais que especial. Então, você que tá vendo esse programa hoje, na segunda-feira, nós gravamos esse programa aqui na quinta-feira, pós-derby. Então, agora, na próxima quarta-feira, que você tá assistindo esse programa, se Deus quiser, sairemos com a classificação lá dentro do Chiqueiro. A gente tem certeza disso. Certo, rapaziada? Ó, antes da gente apresentar nossos convidados hoje, não deixe de seguir aqui o Casal Coringão. É importantíssimo que você curta aí no joinha, siga o Casal Coringão para que o nosso projeto continue. Isso é importantíssimo. Beleza, rapaziada? Também tem o nosso Instagram, lá onde a gente posta mais o nosso dia a dia, a nossa rotina de jogos, lá da torcida. Dá pra levar um pouquinho do Corinthians pra você que assiste a gente aí, certo? A Lari não pôde participar do programa hoje, porque ela tá no trabalho, a gente tá gravando de manhã, né? Então tá no corre. Alguém tem que trabalhar, né? E como eu vou fazer uma cirurgia amanhã, tá tudo bem, tá tudo certo. Por isso que a gente tá fazendo gravado o programa aqui também. Certo, rapaziada? Ó, e hoje o programa é importantíssimo pra você entender sobre a política, porque dia 9 agora tem um momento histórico. Por que histórico? Você é associado, você tem o poder nas mãos de mudar o futuro do Esporte Clube Corinthians Paulista. E as pessoas que estão aqui hoje falam com propriedade, além de corintianos, estão engajados, lutando por nós que somos de fora, né? Eu virei sócio recentemente, tem 3 meses, mas ainda não tenho o poder ainda nas mãos, né? Então as pessoas que estão aqui hoje, que eu vou apresentar para vocês, é importantíssimo vocês escutarem. Depois eles vão deixar as redes sociais deles aqui também. Mandem perguntas, porque eu sei que eles respondem lá também, no Instagram da Chapa, no Instagram pessoal deles também, para você entender mais sobre a política do clube, porque é importantíssimo nesse momento. Beleza, rapaziada? Produção, tudo certo aí? Vambora então. Bom, vou começar primeiro com as mulheres, né? Stephanie, obrigado primeiramente por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui como corintiano e também um pouco da aula que você vai nos ensinar hoje aqui sobre um pouquinho da política. Eu acompanho teus vídeos, já falei pra você aqui no bastidor, né? Então, obrigado de verdade por estar aqui hoje e compartilhar um pouco da tua vivência com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Realmente, a gente está num momento histórico e os vídeos no Instagram vieram para exatamente mostrar para a torcida qual que é a realidade da política do Corinthians, segundo o estatuto atual do Corinthians, e levar essa informação, porque às vezes a gente vê na grande mídia muita coisa mentirosa, manipulada. Então, a ideia é mesmo conscientizar e mostrar para todo mundo a importância de ser sócio e, segundo o estatuto atual, porque se fala muito em reforma estatutária também, por que essa reforma é muito importante. Então, agradeço vocês mais uma vez o convite. Muito obrigada. Obrigado, Stephanie, com certeza. Também estamos com o Jefferson aqui, mais conhecido como Gé, né, Jefferson? Isso. Seja bem-vindo também, obrigado pela oportunidade também de compartilhar um pouco da sua experiência, né, junto com a Stephanie, todo o pessoal da Chapa 85. E também falar um pouquinho da sua história aqui também, né? Eu que agradeço o convite, é muito importante esse momento que o Corinthians está vivendo, né? Nós temos um grupo já dentro do clube desde 2011, a gente vem batalhando por pautas que são importantes para o Corinthians, né? A gente nota que a mudança tem que ser de dentro para fora e a gente busca essa mudança sempre falando que é muito importante ficar sócio. Que bom que você ficou sócio. Um exemplo, é isso, cara. Ficando sócio, no momento atual, é a única maneira de se mudar as coisas dentro do Parque São Jorge, né? Durante muito tempo, o corintiano esteve afastado do Parque São Jorge, né? E o que a gente buscou sempre no nosso grupo é trazer o corintiano, né, de volta para dentro do clube para decidir o futuro do Corinthians, né? Isso é muito importante. A nossa luta sempre foi essa e esse é um momento muito importante, né? Porque na última eleição a gente fez de tudo para tirar o grupo que estava lá há 16 anos mandando no Corinthians, né? E a gente tinha esperança que essa mudança ia acontecer. A alternativa que existia era o Augusto, a gente lutou muito para que só fosse feita uma frente ampla, porque só assim a gente ia conseguir tirar do poder quem estava lá. Isso foi feito. Promessas foram feitas, né, pelo Augusto, que iria mudar. Infelizmente, aconteceu tudo o que aconteceu e dia 9 agora vai ser votado o impeachment dele, né?
a gente acha que é importante, porque não dá mais para continuar do jeito que está, né? Não. E juntamente com isso, a gente também tem o projeto de reforma do estatuto, que é muito importante. A Teca tem falado muito isso nos vídeos dela, é muito importante conscientizar o corintiano do que acontece dentro do clube. Como é que funciona esse estatuto? O estatuto é a lei que tem dentro do clube. Para você mudar isso, para você mudar o estatuto, é necessário que os conselheiros aprovem um projeto de mudança do estatuto e aprovem, por maioria, dentro do conselho, essa mudança. Daí vai para a Assembleia Geral ainda. Depois, a Assembleia Geral, o que é? Todos os sócios vão votar a favor ou contra essa mudança estatutária. Então, é uma luta muito grande, cara. Então, o corintiano tem que saber o que acontece dentro do Corinthians. É muito importante a gente ver que o corintiano, as torcidas estão mais voltadas para isso do que jamais estiveram. Isso é muito importante, cara. Porque a pressão que vem de fora para dentro também é muito importante. Mesmo quem não é sócio, como o protesto que teve na última quinta-feira, né? É importante porque isso mostra que o corintiano está mais consciente do que acontece dentro do Parque São Jorge. E os vídeos da TEC têm sido muito, muito bom nesse sentido de explicar como é que é a lei que vigora dentro do clube, né? Então, nós estamos aí para batalhar por essa mudança aí. Amém. Bom, antes da gente pautar, falar só da política, eu queria conhecer um pouquinho mais. E eu falei Stephanie, mas é conhecida como Teca, né, Teca? Todo mundo me conhece como Teca, é que os vídeos são no meu perfil profissional, eu sou advogada, e o perfil é stephanie.dv. Então, acabou que muita gente agora me conhece por Stephanie, mas é uma novidade na minha vida. Sou conhecida como Teca, eu sou sócia do Corinthians desde 2006. Tenho 39 anos, sou advogada, milito com... Hoje chama Arquibancada 85, né? Mas como já falou, é um grupo que existe desde 2011 no Corinthians, que já vem militando, já tem outras pautas que a gente conseguiu. Então, participamos já de 3 eleições. Quando começou esse movimento, também no Estatuto de 2017, para que você fizesse parte de chapinhas para concorrer às eleições. Então, nós participamos de 2 eleições como só Corinthians e nessa terceira como Arquibancada 85, que a Arquibancada 85 vem da união de 2 chapas, que era o só Corinthians e a chapa 76. Né? A gente viu que os ideais eram bem parecidos e a gente decidiu se unir e aí fizemos, então, a Arquibancada 85 na última eleição. E a Arquibancada 85, ela é um grupo, né? Em ano de eleição, a gente se torna uma chapa. Mas ela é um grupo que tem muito mais de 25 pessoas. É um grupo atuante no Parque São Jorge. Então, a gente faz reuniões periódicas entre a gente e com lideranças do clube para levar sempre proposituras. O que a gente entende de valor de ingresso, de facial, de segurança do clube, por exemplo, de melhorias também do clube, só que preços populares de ingresso. Então, a gente está sempre atuando, sempre ali levando soluções, né? A gente não é um grupo que só cobra. Ah, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom. A gente sempre leva, a gente acha que isso aqui não tá bom, que isso daqui seria melhor. Então, em ano de eleição, a gente vira uma chapa, porque chapa só pode ter 25 pessoas. Mas nós somos um grupo bem atuante lá. Não, bacana. E como é que começou o corintianismo na sua vida? Por que você é corintiana? É familiar? Como que... Conta um pouquinho. Não é familiar. Eu me tornei corintiana, né? Todo mundo fala, nasceu corintiana. Talvez. Mas eu entendi o Corinthians, eu tinha 9 anos quando eu mudei para São Paulo. Né? Eu sou de Minas Gerais. Meu pai é atleticano, meu padrasto é atleticano. E o resto da minha família toda torce pro Fluminense. E eu não torcia para ninguém. Aí, quando eu mudei para São Paulo com a minha mãe e meu padrasto, teve aquela final de 95 e Corinthians ganhou. Meu padrasto me levou para a Gazeta para ver. Ele falou, olha, aqui em São Paulo, quando os times ganham, comemora aqui na Gazeta. Aí eu saí apaixonada com aquelas toucas que tem rabo, sabe? Que usava antes. Foi assim que começou. Aí, terminou aqui, nesse podcast hoje. Que bacana. Mas E aí, assim. além do Corinthians, veio a vontade, né? De não só ser corintiana, mas a vontade de participar ativamente de verdade do clube, né? Que é ali que se definem as coisas, né? Foi por esse lado mesmo. Primeiro eu me tornei sócia dos Gaviões. E aí lá nos Gaviões eu conheci as pessoas que estavam naquele momento fazendo o movimento Fora do Alibi.
E aí, lá em 2006, eu entendi que seria importante ser sócio do Corinthians. Nossa, Então isso, foi- a gente tá falando de 20 anos. Quase 20 anos atrás. Você já tava querendo mudar lá. Lá. Sim. Então, eu venho... Então, foi ali em 2006, nesse movimento Fora do Alibi, que eu entendi a importância de ser sócio. E aí eu me tornei sócia do Corinthians, mas militar politicamente, de fato, porque aí o movimento Fora do Alibi acabou. Veio o ali Andrés, né? Veio o Andrés e, enfim, o movimento se desfez por várias razões. Pessoas foram cada uma ali para o seu lado. E eu me afastei, porque entendi que ali não seria o meu lugar do jeito que estava ali. E aí, só em 2016 ou 2017, que eu me aproximei do Só Corinthians, que é o grupo que deu origem também à Arquibancada, mas que existe desde 2011. Aí, em 2016, eu lembro que eu liguei para o metaleiro, falei assim, olha, vai ter eleição no Corinthians ano que vem e tal. Tô pensando em me candidatar, o que você acha? Aí ele falou, pô, Teca, existe um grupo assim, assim, assado, procura o Tico, o Sabará, eles estão engajados, vê lá qual é que é. Que é o pessoal do Gaviões, né? Já tava mais, né, mais... No Só Corinthians e na Arquibancada não tem só gente dos Gaviões, mas naquele momento foi quem ele falou, ó, tem esse grupo lá. Aí foi quando eu procurei o Só Corinthians e comecei a fazer parte e militar com eles. Aí sim, já numa postura mais política mesmo. Uma outra linguagem, Uma forma o- de se posicionar. Outra coisa. E quando eu cheguei para conversar, eu vi que os ideais eram os mesmos ali. Falei, pô, então esse aqui é o meu lugar. E Você é se essa identificou, forma né? que eu quero mesmo. As pautas que o Só Corinthians tem são as minhas, ideologicamente é o que eu entendo, é o que eu quero para o Corinthians, que é um Corinthians mais democrático, um Corinthians mais popular, um Corinthians mais inclusivo. Falei, então vamos embora. São esses os pilares que a gente segue até hoje, como a Arquibancada 85 também. Ah, bacana, legal demais. E você, Jé, quando que você chegou lá no Corinthians? Conta um pouquinho também por que Faz você... tempo. Porque você é corintiano, tem alguma Então, influência? Corintiano, eu sou de família de corintianos. Meu pai, meu avô, quando veio da Espanha, já se apaixonou pelo Corinthians e isso foi passado para meu pai para mim, para os meus irmãos também, né? E assim, é uma tradição mesmo da família, ser corintiano desde sempre, né? Então, eu vou em estádio desde que eu tinha 5, 6 anos, levado pelo meu pai, depois comecei aí com meus irmãos, aí entrei no Gaviões, aí ia com o pessoal, tal, não sei o que, aquela história de corintiano, e nunca deixei de ir no estádio, né? Durante todos esses anos, eu sempre acompanhei o Corinthians no estádio. O que eu gosto de fazer é estar na arquibancada, né? Eu acho que é lá que você exerce o corintianismo de fato, né? Então, aí eu já era sócio do clube desde os anos 80, aí depois eu me casei e tal, me afastei um pouco, depois eu voltei nos anos 90 a ser sócio, e em 2011, depois do Fora do Alibi, depois de tudo aquilo, né? O Tico e mais umas pessoas, a gente resolveu atuar politicamente dentro do clube, levando essa proposta de corintianismo, de Corinthians para todos os corintianos, de pôr o corintiano, aquele que vai no estádio ver o Corinthians, atuar também dentro do clube, né? Essa foi a ideia inicial quando a gente fundou nosso grupo, né? Então a gente vem militando desde lá nesse sentido. Agora, eu sempre fui um cara de estádio, sempre fui um cara de arquibancada, de acompanhar, nunca deixei de acompanhar. O Corinthians acompanha a minha vida desde sempre, né? Minha mulher também, meus filhos também. O Corinthians faz parte da vida da gente, né? De uma forma muito, muito grande, né? E a gente quer devolver um pouquinho dessa alegria de ser corintiano, ajudando de alguma forma o Corinthians a encontrar o caminho do maior time do Brasil que ele é, né? Que ele às vezes é gerido como um clube de bairro, né? Com picuinhas, com interesses pessoais. Nem de bairro, viu? Porque o que fazem lá, nem no bairro tem essa desorganização que Exatamente. Né? Porque não é possível um clube que tem uma receita de 1,5 bilhão quase, tá devendo 2,5 bilhões, né? Quer dizer, Que até onde a gente sabe, né? Também, até onde né? a gente sabe, né? Quer dizer, cada dia aparece uma nova, né? É. A gente vê escândalos acontecendo assim diariamente. E alguma coisa a gente tem que fazer, né, para mudar esse estado de coisas, né? Então, minha proposta pessoal e do grupo sempre foi essa, né? Nós fundamos esse grupo justamente para isso. Aí Em 2011, né? Ali, 2011, a gente fundou o Só Corinthians, né? Tá.
Só Corinthians, como a Teca disse, a gente Sim. já participou de 3 eleições. Caramba. Perdemos Como só as Corinthians. 3. Como só Corinthians. 2 como só Corinthians e uma como Arquibancada 85. Tá, que foi a última A agora última de agora. 22, Então, tá. a gente perdeu as 3 e eu odiaria estar do lado de quem ganhou. Porque você pegou Porque mesmo Duílio, perdendo, a gente manteve o nosso ideal, a gente manteve a nossa proposta, a gente anda de cabeça erguida. Então a gente quer mesmo que essa mudança, com o apoio, na última eleição teve o apoio da torcida, um apoio muito importante, a Sim. torcida. Eu acho que a gente conseguiu, a gente foi vitorioso nessa última eleição, porque a gente conseguiu levar a importância das torcidas, de participar do processo, de ter sua voz, de Nós querer mudança. Visitamos Aqui todas as torcidas para levar isso. Exatamente. Nós fomos em pavilhão, todas as torcidas todas as para outras- explicar o que era o processo que a arquibancada estava participando e a importância de ser sócio. E aí eu sei que eu te interrompi, Imagina. mas quando a gente estava falando, parece um clube de bairro. E para muita gente é. Então, quando a gente fala da importância do corintiano ser sócio do Corinthians, porque para muita gente ali é o clube do bairro, é o clube da sauna, é o clube do tênis, é o clube de tomar sol, Da bote. da bocha. Então, tem muita gente que está preocupado só com isso. Só que são essas pessoas que também definem quem é o presidente do Corinthians. Então, quando eu digo que o associado que tem poder de voto é responsável, tem uma responsabilidade política com o Corinthians e tem uma responsabilidade com 30 milhões de torcedores. E tem muita gente lá que não está preocupado com isso, porque para eles é o clube do bairro. Então, lógico, o título do Corinthians não é baratinho, né? Mas para quem tem ali R$200 por mês, seja sócio. Não, e se você comparar, né, claro, a questão financeira de cada um né, às vezes para mim é fácil, para você é fácil, mas por R$200 para outra pessoa não é. Mas se você comparar o valor de título com outros clubes, Nós fizemos outros... isso. Assim, É é absurdamente- surreal, tipo, tá quase de graça, assim, Quase de graça. no sentido, não vou entrar nesse assunto, Sim. né, de financeiro e tal. Vamos falar a realidade. Se você comparar o valor, né, com R$2.000 hoje, o sócio individual, ele paga parcelado em até 10 vezes no boleto ainda. Exato. né? Enquanto paga, não paga manutenção. Exato, você paga só os R$200 Só o valor do título. e né? depois vira 190, né, eu acho, voltou Isso. pra O 210, individual não é sei. 190, o familiar é 260. 260. E o familiar, R$3.000 o título, também parcelado em 10 vezes. E não é não entrar só no financeiro, né? A gente sabe que não é para todo mundo que é possível. Sim. Mas a gente sabe que para muita gente é. E as pessoas, quando você tem condições de ser sócio, você escolhe não ser, você está sendo omisso e está sendo irresponsável quanto à política do Corinthians. Stefan, R$200 é 4 caixinhas de Heineken. Cara, não Exatamente. pode. Deixa, você toma 10, toma 6. É. Depois você volta a tomar 10. É pô. isso, a por aí. gente não está falando de quem precisa desse valor, pedindo para ser sócio, quem precisa desse valor para pagar uma conta de luz, tal. A gente conhece a realidade da torcida corintiana, a gente conhece a realidade do Brasil. A gente, quando fala tem que ser sócio, a gente está falando exatamente para essa pessoa que tem essa disponibilidade financeira. Né? E até para lutar ali, de repente, para uma modalidade de título que seja mais em conta, que seja mais acessível, para a gente democratizar isso. Mas precisa ter gente lá dentro. Né? No começo, a gente estava falando, agora o assunto é Augusto fica ou sai e a reforma estatutária. Quem vai decidir tudo isso? Quem é sócio com 5 anos, né? É o sócio patrimonial titular, que tem 5 anos já. Que é um absurdo também, né? Esses 5 anos. Porque, por Total. exemplo, eu e a Larissa, nós fizemos o familiar. Eu sou o 00 e ela é a 01. Já tá errado aí. Porque nós dois somos sócios. E ela tem que votar, na minha visão. Né? Sim. E Na acho que a nossa proposta também. de vocês também, né? Sim. E aí, detalhe, nós entramos em 2025. A próxima eleição é em 26. Em 29, nós não vamos poder votar. Ou seja, vai demorar 10 anos Vai para nós demorar votar. Não 10 vai ser anos. 5 anos. É um absurdo. É um absurdo. Então, a gente tem no nosso projeto de reforma estatutária tanto diminuir esse tempo para que se possa votar, quanto para que o 01 possa votar. E quando a gente fala de 01, é muito isso. Você e sua esposa, o Gé e a esposa dele. Todo mundo contribui para as finanças da casa hoje. Todo mundo contribui para o título. Né? Não tem mais aquele negócio patriarcal de, não, é o homem que sustenta, o homem que vota. Provedor, né? E não adianta falar. Isso é cultural, né? Não é Sim. militar. Isso é cultural. E quando
com certeza tudo foi feito dessa forma. Tipo, o direito de voto pro titular, que normalmente é o homem. E a gente vê na realidade do Corinthians que é isso mesmo. Sim. E é super injusto. Total. Porque a sua esposa, a esposa do Gé, contribuem, né, da com as mesma despesas, forma, até contribuem mais, com até mais pagamento e não pode votar. É. Pô, isso é um absurdo. Nosso projeto de reforma do estatuto contempla isso. É fundamental passar. A gente pensa em passar de 5 para 3 anos o direito a voto. Para ser candidato a conselheiro, manter os 5 anos. Os 5 anos, porque hoje em dia você tem 5 anos. O cara que completa 5 anos, ele pode tanto votar quanto se candidatar para o conselho. E eu acho que é uma responsabilidade muito grande você ser conselheiro do Corinthians. Você tem que estar por dentro do que acontece dentro do clube. Mas muitas vezes as chapinhas são montadas assim. A turma do futebol lá, que joga bola. Chega aí, vem que com é uma nós. das maiores lá, né? O pessoal do Canindé, né? Às vezes o cara entra no conselho, ele não tem a menor ideia do que acontece. Ele não tem a menor ideia dos problemas, do que o Corinthians precisa. E a gente pensa que ser conselheiro é uma grande responsabilidade. Você tem que estar inteirado de tudo que acontece no clube, de como funciona o clube, para você ser conselheiro. Né? Mas muita gente entra em chapas e acaba sendo eleito por vaidade ou por troca, né, interesse de ingresso que recebe de graça. É tão fútil, né? Receber um E ingresso para você ferrar nas nossas eleições, a gente fechou com os 25, já com um documento que a gente iria abrir mão do ingresso, se nós fôssemos eleitos. Hoje, por exemplo, você virou conselheiro, quantos ingressos cada conselheiro tem direito? O conselheiro tem o direito ao dele, ele não paga, e tem direito a comprar mais 4, né? Eu acho que são 4. Que é o setor oeste ali da Neoquímica. Setor oeste com desconto de 30%. E isso num jogo no jogo 1000 grau, no jogo que é final, no jogo que nem o de ontem, por exemplo, isso tem um valor, né? Isso tem um valor. E não é só o conselheiro. Os assessores dos departamentos dentro do clube têm o mesmo privilégio de ter um ingresso de graça dele e comprar mais 4 ingressos. Então a gente está falando 8. Eu fui assessora do Pedala Corinthians e quando eu assumi a assessoria, eu e os outros assessores, a gente protocolou um documento lá no Esporte Terrestre, que é, né, o nosso chefe, abrindo mão de todo e qualquer privilégio pelo cargo de assessor. Então, do selinho de estacionamento, dos ingressos, de tudo. E quando eu fui protocolar esse documento, o diretor falou, mas por que você está fazendo isso? Nunca vi isso aqui. Falei, porque a gente faz o nosso trabalho por amor ao Corinthians. A gente não quer nada que nenhum outro associado não tenha direito. Né? Então, a gente não quer ingresso para festa, a gente não quer... Esses são os nossos princípios. Ele, tá bom, mas nunca vi isso. Eu falei, mas é assim agora que é pra gente. Agora você vai ver, é assim que funciona. Inclusive, né, Teca, a questão do ingresso para assessores e para conselheiros é uma decisão administrativa. Isso não está no estatuto do clube. Isso aí, o cara que entra de presidente, se ele quiser, ele tira no dia seguinte. Mas nenhum tem coragem de fazer isso, porque para ele ser na base dele, tem né? Entre 400, 450 assessores dentro do clube. Nossa Senhora. Você sai com uma base dessa já de votos. Na última eleição votaram 4.500, mais ou menos. Você já sai com 10% de um pessoal que atua dentro do clube, que está lá dentro e que vai trabalhar para manter aquele cara como presidente, para ele continuar sendo assessor. Então, assim, não é só o valor do ingresso. Isso. Não é só o valor do cara ter direito a ingresso. Ali, né? É uma questão que forma um curral político dentro do clube que se mantém... Um câncer, né? Então, assim, né? Um câncer que não acaba, né? O cara é assessor, legal. O cara trabalha, ele joga bocha, por exemplo, sei lá. Então, ele vai ser assessor porque ele joga, legal. Da hora ele fazer parte do departamento, representar o Corinthians nos campeonatos de bote e tal, não sei o quê. Só que se ele gosta tanto de bote, para que ele precisa ter um ingresso? 4, né? Vamos dizer que ele fosse sócio lá do Esportivo da Penha, né? E lá ele jogasse bote lá e no Maria Zélia. Jogasse bote lá. Ele não tem ingresso nenhum, porque Maria Zélia não tem time nenhum de futebol. Ele faz por amor. Sim. Então, né? Se você está dentro do departamento, você está fazendo uma coisa por gosto, porque é um esporte que você pratica, um negócio que... Ainda mais você está representando o Corinthians, faça isso voluntariamente, né, cara? Sim. Faça isso pelo prazer de...
Até porque você tem sua vida pessoal fora do Parque São Jorge, né? A Stephanie também acabou de falar que ela é advogada e tudo mais. Então, vocês são pessoas que estão realmente ali por amor, né? Sim. Claro, Total. o interesse é a melhoria do Corinthians. Sim. Né? O que alegra um pouco as pessoas que estão vindo aqui no Casal Coringão e a gente está fazendo os convites, são pessoas que a gente vê que querem o bem do clube. E eu acho que a torcida tá vendo isso. Né? Que a gente também tem que tirar essa mancha que tem no Parque São Jorge de achar que todo mundo que tá lá dentro não presta. Sim. Perfeito. E as pessoas que Sim. estão aqui, a Stephanie e o Gé, eles não prestam? Eles não valem nada porque eles estão lá dentro? Então a gente também tem que começar a tirar. Sim, tem muita gente É boa porque- lá dentro, cara. Exatamente. Entendeu? Tem muita Exatamente. gente interessada em melhorar o Corinthians e tal, não sei o quê. Mas é uma luta que existe um organograma ali formado que é difícil você mudar, sabe? Para isso precisa entrar de sócio, para isso precisa mudar o estatuto. Né? A gente, da nossa reforma do estatuto, que nem eu falei, de 5 para 3 anos. E o fiel torcedor tem direito a voto. É isso que eu ia perguntar para vocês. Hoje, para a reforma do Estatuto, a Chapa 85, quais são os questionamentos da Chapa 85 para uma reforma de Estatuto? Quais são os principais pilares? O carro-chefe é o fiel torcedor ter direito a voto. Certo? Tá. Esse é o primeiro ponto. Mas com regras, né? Isso que eu ia perguntar, que como? vale- Como seria... Para nossa ideia, a mesma regra que vale para o sócio do clube vai valer para o sócio do fiel torcedor. Então, no caso, 5 Então, anos. A gente Atualmente. quer mudar de 5 para 3. Tá. Então, se a gente conseguir mudar para 3 o associado votar, também que o adimplente por 3 anos no fiel torcedor tenha direito a votar. Certo? Esse é o primeiro ponto. Né? O outro ponto é isso aí, do 01 também ter direito a voto. Outra proposta nossa é que seja feito um CNPJ separado do futebol e do clube. Que o futebol deveria ser gerido pela receita do futebol. E o clube gerido pela receita do clube. Tá, o clube é deficitário em muitos pontos, você pode destinar... 40 milhões ao ano, né? Mais ou menos. Você pode destinar uma parte, 10%, sei lá quanto, da receita do futebol para o social também. Porque o social ele tem os esportes amadores que defendem o Corinthians também e que, na maioria das vezes, não tem não é autossustentável, né? Apesar de que também fazendo um trabalho, o basquete, o futsal, dá para ser também. Mas, no primeiro momento, você pode até destinar uma parte desse recurso para o social, entendeu? A gente não quer que acabe o clube, o contrário. A gente quer que o cara que está preocupado com a sauna, ele tem todo o direito de fazer isso. Ele é associado, ele usa o clube, ele tem todo o direito de reivindicar melhorias dentro do clube. Agora, assim, o que não pode é o futebol gerir tudo isso e cobrir também a parte social. Né? A gente acha que o clube pode, sendo bem administrado, ele pode também na parte social ser autossustentável. E enquanto não for, que seja destinado uma parte da receita do futebol também para isso, mas as claras, né? É tanto, vai para o clube. Não, igual você mencionou, 10% é 10% do valor acabou. total. Corinthians faturou 1 bi no ano, 10% de 1 bi vai para o Parque São Jorge. Sim. É isso. Então, assim, esse é outro ponto do estatuto que a gente pensa que seria importante. Mas é isso, né? Para isso funcionar, os conselheiros têm que votar, aceitar um projeto. Está sendo discutido, dizem, desde o ano passado, a reforma do estatuto. Eu vi um questionamento de vocês com o Tuma. Teve acho que tem 1 mês, 2 meses ali foi até de manhã, né? Alguma coisa ali com o Tuma. Mas a minha pergunta também é no seguinte, vocês que estão lá dentro. Agora eu vou perguntar, eu sou um conselheiro lá vitalício ou não, estou lá há muito tempo, tenho meus benefícios. Por que eu, como conselheiro, vou votar contra os meus benefícios? Não vai. Esse é o ponto. A gente apresentou 3 projetos de reforma estatutária. Porque a gente apresentou enquanto só Corinthians, a gente apresentou enquanto arquibancada, e agora o Tuma reabriu aí um prazo para apresentação também. E não vai para frente. Nesse vídeo que você viu, nesse que a gente estava questionando o Tuma, diz ele que em novembro o negócio vai, que ia passar aqui a Assembleia Geral e até novembro viria a reforma estatutária. E nesse dia eu ainda perguntei para ele,
Mas como que você vai fazer essa votação, né? Porque assim, então vamos só falar dos ritos. Então a gente apresentou lá vários associados, chapas, torcida, o pessoal apresentou lá um projeto de reforma estatutária. A comissão da reforma vai compilar tudo isso, ou seja, então já está ali na mão deles o que eles vão levar para votação. Aí eles vão levar para o conselho. Aí o conselho deliberativo vai elencar ali os textos, o que eles entendem que tem que mudar da reforma. E aí isso vai para a Assembleia Geral, para o sócio votar nessas alterações ou não. E nesse questionamento eu fiz, mas, turma, como que isso vai ser votado? Porque, assim, se você faz um pacotão, aí pode ser que a gente tenha lá, você quer a reforma, sim ou não? E aí nesse pacotão tá lá, vou aumentar para 10 anos para poder votar, mas vou dar acesso, mas a gente vai fazer aqui o voto do fiel torcedor. E aí, para uma coisa ou outra, a gente vai ter que entubar. Aí ele falou, não, a gente vai fazer um texto geral, mas essas coisas polêmicas, esses assuntos mais polêmicos... coisa polêmica, né? Não é o bem do clube. A gente vota em separado. Então, assim, a gente ainda não sabe exatamente como que vai ser esse rito. E aí eu volto lá na importância do ser sócio. Por quê? Você falou, se eu sou conselheiro, eu vou votar contra meus privilégios? Possivelmente não. Entendeu? Mas aí vai para a Assembleia Geral. Quem vai votar a reforma estatutária depois? O sócio. O sócio. E aí estão lá também quem tem os seus benefícios. Então não é todo mundo que ama o Corinthians, gente. Não é todo sócio do Parque São Jorge que ama e quer o melhor do Corinthians. Então a gente que ama e a gente que quer o melhor tem que ser sócio para chegar nessa Assembleia Geral e a gente votar pelas reformas estatutárias que a gente entende que são as melhores. Né? E que se de repente a reforma estatutária de agora não for a melhor, vamos batalhar para fazer outra. É o que eu falo. O que você fala vai muito do que eu penso também, né? E a Larissa também, posso falar pela Larissa. Porque a gente entrou, a gente sabe que não vai mudar agora. Mas vai muito do que você fala. O Corinthians, infelizmente, ele não vai mudar amanhã. Mas esse trabalho que vocês estão fazendo, que é um trabalho literalmente de formiguinha, é para daqui 20 anos, 30 anos, mas vai mudar. Porque você imagina, se entrarem 1000 Tecas, 1000 Gé, 1000 Casal Coringão, já são 3.000. Nossa, é meu sonho. Acabou pros caras. Acabou pros caras daqui. Tudo bem. Vai demorar 30 anos, mas vai acabar. Na eleição a gente fez uma conta. Entre todas as torcidas, acho que tinha uns 150 mil associados de torcida. Juntando todas as torcidas do Corinthians. Se 1% entrasse de sócio no clube, seriam 1.500, mudaria o clube. O que vocês falaram de CNPJ não seria um projeto de SAF? Porque, por exemplo, e aí eu pergunto também o que vocês entendem como SAF. Nós recebemos aqui o Vinícius Cascone. Sim. Ele está protocolando um projeto também, acho que para a reforma estatutária. Foi apresentar para a atual diretoria dos Gaviões também. Sim. Né? Eu achei interessante e é um pouco parecido com o pensamento de vocês. Eu não sei se vocês acompanharam. Que é nesse sentido de separar o futebol profissional, masculino, feminino e base do atual clube social e criar um novo modelo associativo que é onde entraria o direito do fiel torcedor votar. E aí, ao invés do cara pagar os 2.000 para ter o título do clube, para usar piscina, um exemplo, né? Ele pagaria 2.000 para fazer parte desse modelo associativo do futebol profissional. E aí, esse pessoal aqui que não quer perder os direitos, os privilégios, não perderia 100% os direitos do futebol profissional. Então, eles elegeriam, no caso, eu digo eles, o pessoal associativo, no caso nós, que somos sócios aqui, né, elegeríamos 12 conselheiros e o fiel torcedor, esse novo modelo para cuidar do futebol profissional, elegeriam 10. Seriam 22 no total e esses 22 elegeriam um presidente para cuidar um CEO, no caso, para cuidar do futebol profissional, e esse CEO cuidaria depois de assessor, enfim. Vocês concordam muito com esse modelo? O que vocês acham também desse modelo do Cascone? Eu participei dessa reunião lá no Gaviões, quando o Cascone apresentou o projeto dele. Tem pontos muito interessantes no projeto dele. Mas o que eu acho, assim, é que ele acha que não deve ser o voto do fiel torcedor, que deve ser esse associativo que vai pagar R$2.000, por exemplo. Ele falou, pode ser isso ou não, para ter direito a voto, né? A gente acha que o projeto dele faz sentido, mas a gente acha que o FT, o fiel torcedor, deveria entrar no lugar desse negócio que ele fala do associativo
R$ 2.000 para ter direito a voto. Tá, então na visão de vocês, É. é isso então, mais ou menos, só que sem ter Sim. esses R$ 2.000, eu paguei Esse meu FT, eu já entro nesse Esse sistema associativo. a gente concorda, Tá. o fiel torcedor eleger 10 e o sócio do clube eleger 12 e formar uma comissão, né, uma diretoria executiva, e desses 22 contratarem um CEO. E esse CEO vai escolher vai, todos os... Em cada departamento vai escolher e ele vai ser cobrado por esses 22. E pela massa aqui do fiel Fiscalizado. torcedor. Exatamente. Que vai representar o corintiano. Esses 22 vão representar o corintiano. Esse CEO vai ser remunerado, um cara profissional, e em cada departamento ele vai colocar um profissional. Remunerados também. Remunerados, evidentemente. Ninguém trabalha de graça. Quer dizer, então você fala, isso parece SAF? O que você chama de SAF? Uma coisa bem administrada? Então você pode chamar de SAF se você quiser. Mas o que acontece é o seguinte, todo mundo acha que SAF é uma coisa milagrosa. E que tem um dono. Tem que mudar também um pouco Exatamente. eu acho, Nesse né? sistema, o que a gente entende por SAF, que é ter um dono, nesse sistema não vai ter um dono. Não. Na verdade, os donos seremos nós, né? Seremos nós. A Que é o torcida, que a né? gente acha. Porque É que a gente acha, O né? Corinthians é da torcida corintiana, né? Não é. Hoje o clube hoje dos não é. 4 mil dos 4 Mas mil não que votam. existiria a receita de 1,5 bilhão se não fosse a torcida corintiana. Não existiria o Parque São... O Corinthians nasceu como um clube de futebol, Exato. como um time de futebol. O Corinthians nasceu um clube lá no Tatuapé e de repente virou um time de futebol. A origem do Corinthians é um time, até pelo nome que o Corinthians tem, que foi um time que veio da Inglaterra para mostrar o futebol lá no começo do século passado, aqui para divulgar, para difundir o futebol aqui. E os imigrantes, né? Os imigrantes são corintianos, né? Sim. Os espanhóis, Sim. né? Então, História. assim, o Corinthians nasceu como um clube de futebol. O Corinthians sempre foi da torcida do Corinthians. Se não fosse a Fiel, não existiria o Corinthians. E quando eu me coloco contra a SAF, no modelo SAF de vender metade do Corinthians ou uma parte do Corinthians para uma empresa, que são modelos que a gente vê em outros clubes, é exatamente porque eu entendo que por essa história do Corinthians, por o Corinthians ser um time do povo, com essa história muito bonita, a gente não tem que mercantilizar isso no sentido de vender uma parte disso para alguma empresa administrar. O que é bem diferente desse outro projeto, né, dessa separação do CNPJ, de administração, em que o Corinthians continua sendo Corinthians. Né? O Corinthians ele vai ser administrado ali por pessoas capacitadas, vai ser fiscalizado, e não tem uma parte ali que você vendeu isso para uma empresa administrar, um grupo empresarial. Então, que é o que eu entendo por SAF. Isso daqui eu sou radicalmente contra. Mas no modelo, igual você falou, pode se chamar de SAF, é o que eu comecei a entender. Porque o modelo de SAF no Brasil, infelizmente, ele está com essa visão de ser um dono só. Tem um dono. E não é. Não. Isso que eu também estou tentando Exato. desmistificar Sim. e aprender que, por exemplo, esse modelo que vocês concordam, mais ou menos, de separar, que é é a única forma que eu vejo também pro Corinthians hoje, porque eu acho que esse modelo associativo que nós temos é arcaico, é antigo, o estatuto do Corinthians é antigo, é coisa do Espéria. Acho que o Espéria tem isso aí, aqui em São Paulo, o Paulistano, o Hebraica, são clubes, igual você falou, né? Clubes Clube associativos. social, Acabou, apenas. o futebol profissional é outra coisa. Então acho que profissionalizar é a palavra, né? Sim. Profissionalizar o esporte, o futebol. Profissionalizar né? a gestão sem A vender o Corinthians. Exatamente. Eu acho que o ponto é esse. Sem que uma empresa de fora, um grupo empresarial, tenha o comando sobre o Corinthians. Isso não. Né? Então a gente profissionaliza a gestão com pessoas capacitadas, com pessoas remuneradas, mas Que não saibam- vende o Corinthians para um grupo empresarial administrar. Porque esses caras agora, essa é a verdade. É isso que eu queria. Eu quero receber os conselheiros também. O podcast é pra isso. Sim. Porque eu quero entender como que ele tem. O que ele tem pra explicar, falar bem que esse modelo atual vai funcionar. Sendo que o clube tá devendo mais de 2 bi. Então fala pra gente aqui que vai mudar. Não muda, não tem como. Não muda, né? Então, a gente entende que assim, SAF serve para alguns times pequenos e Time médios. pequeno mesmo. Né? Você vê o Bragantino, tudo bem, não tem torcida, não tem apelo, né? O Corinthians arrecada muito, ganhando, perdendo, na Série B, na Série A. O Corinthians, nós nunca vamos abandonar, né? Então, você tem que usar esse poder da torcida corintiana em favor do Corinthians, né?
E isso aqui não aconteceu, não vem acontecendo. E o futebol antigamente vivia da renda do jogo e do quadro associativo. Isso mudou. O futebol hoje em dia é profissional, é dinheiro, os caras. Você precisa ter uma estrutura. O Corinthians tem uma estrutura, o Corinthians tem um CT muito bom, tem todas as condições de oferecer o melhor, a estrutura e tal. Só falta você ser bem gerido. Falta você. E a gente acha que você não precisa vender o Corinthians para fazer isso. Não, isso não. A gente acha que o Corinthians tem condição. Nós, corintianos, temos condição de transformar o Corinthians numa coisa que mantenha a sua tradição, que mantenha a sua linha de pensamento, a sua ideologia corintiana, o corintianismo, e também ser lucrativo. Dá para fazer isso. E bem administrado, o que você está falando. Né? Dá É que a fazer. torcida tá... A torcida, eu digo, a gente chama de povão, né? A gente quer dar organizada, a gente chama de povão, mas não menosprezando isso aí, porque não faz parte da torcida organizada. Você só vê comentários, SAF, SAF, SAF. E o cara fala SAF no modelo que você não aprova, eu não aprovo, você não aprova, que é o Corinthians tem um dono. Exatamente. É e imediatismo, que serve né, para times pequenos. É isso que ele já imediatismo. falou. Você entra povo um cara, tá põe louco, 5 assim, no bilhões sentido- no Corinthians. É. Você tem 2,5, você põe. O Corinthians vale 5 bilhões? Não tem nem Não, valor. não tem nem valor. nome, nem 500 bilhões não E outra, pagam. esse modelo, a gente está vendo que a médio prazo, os times que lá atrás cresceram por ter aderido a esse modelo de ter um dono, agora já estão caindo. Então, assim, por qualquer lado que se olhe, não faz sentido para mim. Eu concordo. Não faz sentido. Eu concordo. E aí, falando no modelo de SAF ainda, aí depois, na semana seguinte, nós recebemos aqui um grupo de empresários que se denominaram SAF Fiel. Safiel. SAF Fiel, né? Gostei bastante da proposta deles também. Acho que tudo agora tem que ser debatido, Sim. tem que ser conversado. Não existe ainda um certo e errado. O errado é uma coisa só, o Corinthians não tem dono. Isso a gente concorda. Não vai existir um modelo que o Textor lá do Botafogo vai vir aqui Sim. e vai comprar. Isso a gente concorda que não existe. Tempo, a gente concorda que precisa de mudança. Né? Exatamente. Então, como é que nós vamos fazer essa mudança? Né? Debatendo, discutindo. Eu acho a gente até propôs isso pro Turma na reunião com ele, de fazer audiência pública, cara. Sabe? Faz uma audiência. Mas eles não vão querer. Faz uma audiência pública. Ouve todas as ideias. Eu não sei se essa ideia que nós estamos falando é a melhor que existe. Pode ser que alguém tenha uma ideia melhor. Ou complemente, Ou né? Igual vocês complemente, falaram. é, Tá, eu não concordo que cobre 2.000. Eu concordo Quer que o dizer, Fiel... A gente sentiu no Gasconi toda a boa vontade mesmo, de verdade dele. É um cara novo no clube, né? Chegou em 2015. Não é um é. cara que você vê que tá viciado e tal. Exatamente. É um cara que tem uma proposta honesta mesmo, que ele acha que é realmente isso. Eu não acho que é exatamente isso, mas a gente pode debater, a gente pode mudar, pode vir outra pessoa. O Safiel tem a ideia, apresentou É praticamente até, igual. Né? apresentou Praticamente no igual. Gaviões, né, também, né? Eles não terminaram ainda o projeto para apresentar para vocês, sócios, né? E pro conselho. É parecido, só que é diferente. No caso, esse novo modelo elege 5 e aqui elege 3. A maioria sempre desse novo modelo associativo. Eu achei E aí um pouco não- elitista e aí não- nesse ponto. E aí não cobra nada aqui. É um pouco parecido com o que vocês pensam, talvez. Só que aí, no caso aqui, você compra uma cota. É de onde vem isso da gente achar que é um pouco elitista esse modelo. Aí eu Mas perguntei, a tem gente que perguntou, debater. a gente perguntou pra eles, né? Aí eu falei, tá, mas e aí, eu sou milionário, eu compro 2 milhões de cota e eu vou ser o maior dono? Eles falaram que não, que seria por CPF. Que aí, no caso, por exemplo, não é porque você vai ter comprado uma cota maior que você vai ter um direito maior. Então eu falei, tá, então qual é o meu interesse então de ter uma cota Exato. maior? Que aí foi isso que ficou um pouco sem entender, que eles falaram que vão arrumar e tal, mas eles deixaram claro que nesse sentido eu compraria mais, mas eu teria uma cota maior de ganhos do clube. De ganhos. E em não termos- de poder de voto. E não de poder de voto, Tá. poder de decisão. Poder de decisão administrativa seria igual. Eu dei R$30, você deu 1 milhão, nós teremos o mesmo poder político ali de voto. Agora, o Corinthians lucrou 3 bilhões, aí o meu ativo vai ser maior de lucro do que o seu que deu R$30. Olhando do CPF de um milionário, por que eu vou botar 10 milhões no negócio e o cara que botou R$10 vai mandar igual a mim? Exato. Exato. A Exatamente. gente sabe que na Pra mim, prática exatamente. não sustenta Sentido, muito. né? Exatamente. Pode foi- ser que eu esteja enganado, pode ser que eu É. não tenha entendido muito bem qualquer ideia. Eu mas também não, eles vieram aqui que eu foi acho muito- que é meio, né, uma coisa meio E desse difícil, né? se a gente for falar de grana, o que a gente vê na política atual do Corinthians?
os mandatários são sempre ali pessoas que têm um poder aquisitivo alto e que às vésperas da eleição, tradicionalmente acontece o quê? Eles reativam centenas de títulos. Centenas de títulos são reativados no começo do ano, em ano de eleição, para votar. Então, quando a gente falou, a gente já foi candidato 3 vezes e a gente não ganhou. Por quê? A gente não reativa título. A gente A chapa de vocês, né? Vão Não, atrás. a gente não não aceita paga, a esse gente tipo não de aceita. Então, a gente já política. recebeu propostas de... se vocês nos apoiarem, fala quantos títulos vocês querem que a gente reativa, que a gente reativa. A gente nunca aceitou. Dentro do clube, a gente é visto como radical, porque, nossa, aquele povo lá que quer acabar com os nossos privilégios, aquele pessoal lá que quer acabar com o clube. Não, a gente curte o clube também, a gente também gosta da piscina, a gente também faz churrasco. Né? A gente também se importa ali, só que o nosso interesse é muito maior e fora. A gente se importa com o Corinthians. O que levou a gente para o clube é o Corinthians Futebol. Né? Isso que a gente ama. Então, de fato, ali o social fica... não é a nossa maior preocupação. Os patinhos feios. Mas né? a gente aproveita, né? A gente também curte. Você é discriminado até porque você frequenta a arquibancada, né? É isso que eu ia falar. Então, só do fato de a gente ser de organizada a já... visão é, o cara que frequenta a arquibancada é... Nóia, maloqueiro, assaltante. Gosta de briga. O cara, essa é a ideia que muita gente quer difundir. A nossa chapa sofreu muito esse preconceito. Por ser a maioria de nós... Tem alguns até que não, mas a maioria de nós... de arquibancada. É de arquibancada e é do Gaviões, ou é da Camisa 12. Não tem problema nenhum, cara. Hoje a Chapa 85, quantos integrantes vocês têm no total? Vocês têm 32 o grupo? Não, acho que é por aí, talvez até um pouco mais. Né? Acho que 30 e alguma coisa hoje do grupo. Que é esse grupo que se reúne, que é o grupo que tá político. ativo, o a grupo gente político. faz reuniões mensais, a gente discute, e reuniões também. A gente teve uma reunião com o Munhões, a gente teve reunião com o Vini, a gente teve reunião Vini é do com povo, o Tuma, né? O Vini a gente teve reunião com o Augusto quando ele entrou, que a gente foi lá para cobrar. Então, o nosso grupo é super ativo, a gente não é só chapa, a gente não está preocupado só em chapa, em ser eleito. Sabe, nosso grupo atua ou sendo eleito ou não sendo eleito. É lógico que tá cutucando os caras veem que não tem vida fácil. Nós somos sócios do clube. Quem é sócio do clube tem o direito, cara. Isso. De reivindicar, de cobrar. Esses 32 que vocês falaram, os 32 já têm mais de 5 anos, já podem ativamente votar ou não? Sim, a maioria sim. A maioria tem cara sim. que... Acho que tem poucos que ainda não têm os 5 anos. Voltando nesse negócio que a Teca falou de reativar... porque, né, você entrou agora, você tem 3 meses de sócio. Vamos dizer que você parou de pagar o clube. Você ficou 5 anos sem pagar o clube. Aí chega uma eleição daqui 5 anos, você vai lá, reativa o seu título. Você tem, se for 3 meses antes da eleição, 3 ou 2? 3 meses. 3 meses antes da eleição, você tem direito a votar. A gente acha que o cara só deveria ter direito a voto se ele tivesse adimplente por 1 ano. É o até. mínimo, né? Porque aí essa questão de reativação vai acabar, porque vai ficar muito caro mesmo para reativar por 1 ano, né? Então, essa é outra mudança que a gente propõe também. para não poder mais fazer isso, de reativar plano. Eu acho que isso não é estatutário, ou dificultar. Né, isso é... Não, isso está no estatuto. Está no estatuto que tem que estar adimplente ali naquele prazo. O prazo e que não pode ter tido anistia. Mas você ir lá, né, a anistia é o perdão da dívida, mas você ir lá parcelar, pode. E é por isso que o pessoal, é uma prática do clube isso, em ano de eleição, reativar essa quantidade de títulos. E churrasco para tudo quanto é lado, né? Poxa. E outra coisa, né, os sócios têm, a lista está lá na entrada do clube de quem vai poder votar agora dia 9 na Assembleia, né? Quem está apto a votar, né? Eu fiz uma conta lá, contando as folhas que tem lá, tem 9.900, mais ou menos. Nomes naquela lista. Aí você chega no dia, vamos ver quantos que irão lá votar. 2.000, 3.000. Olha, eu aposto em 2.000, 2.500. Então, não basta só você ser sócio do... Você tem que estar interessado no que acontece, né? É isso que tem que ser falado, né? E grande parte desses sócios que estão lá são os chamados sócio remido, que é uma categoria de sócio que existia antigamente, que não existe mais já
há um certo tempo, que o cara simplesmente não precisa pagar a manutenção do clube. E a maioria Acho que desses tem uns- 10 Então mil, você paga 200, você paga 200, eu pago 200 E o cara não paga nada. e o bonitão não paga nada. Não. É uma coisa que existia, que é um direito adquirido de quem tem isso. Não, mas tem que mudar no estatuto também isso aí agora. Então. O sócio remido vai começar a pagar. Mas como o cara vai votar Não no negócio? vai, Não vai. não O cara vai vai. votar Então, pra tem muito pagar. cara que simplesmente ele é sócio remido, ele não aparece no clube há 10 anos, ele se mudou, sei lá, para outro lugar. É, o cara- é. E ele tá lá com poder de voto também. Puta que pariu. Né? e na eleição ele aparece. Então, E às nos vezes churrascos, na eleição acho que você ele ia puxar alguma aparece. coisa, eu falei dos churrascos que tem, né? Tem. O regimento eleitoral dessa Assembleia Geral, pela primeira vez eu vejo até nuances do que essa reforma estatutária aí pode trazer. Pela primeira vez eu vi que tem artigos do regimento eleitoral agora parecidos com a legislação brasileira de vantagens, não poder ter vantagens, não poder ter esses churrascos. Lei eleitoral, né? Da Lei lei eleitoral, eleitoral. legal. Exato. Então, pela primeira vez ali, eu achei um ponto bem positivo. Se os candidatos estão fazendo dentro da sua casa ali uma festa, eu não sei. Mas ali no clube realmente não está tendo agora, nesse momento, aqueles grandes churrascos, aquelas grandes festas. Isso aí foi pra decidido chamar já? os sócios. Foi decidido pra pelos essa- conselheiros? Está no É regimento proibido eleitoral. você fazer Só pra faixa, essa Assembleia. camiseta, que é importante isso. A lei eleitoral também prevê isso, eu acho que é, né, porque a mesma lei vale para o clube também, né? Ela é importante, mas é obviamente que tem total jogo político, porque Com certeza. vamos falar desse nome, né? Infelizmente, eu não tem como não falar, e o propósito também de vocês estarem hoje é pro dia 9 também, claro. Eu quero que vocês retornem aqui, a gente faz um podcast lá no Parque São Jorge também, vamos Legal. marcar. Legal. Mas dia 9 é o dia D, né? E aí eu acho que esse jogo político é pra esse cara, aquele senhor, não ficar fazendo... Porque nesse momento é só ele É, que poderia estar Então, fazendo esse mas tipo você de pode festa. aproveitar esse precedente. Não, agora Exato. pra todos, que é o que o Agora Pantaleão, acabou, cara. o Se você Pantaleão fez falou. pra A mesma essa, você régua, vai ter que fazer para todas. a mesma E é por régua isso que eu usada achei pro Augusto interessante. Melo tem que ser usada pro Andrés, pro Duílio e pra quem quer que seja. Que é outra proposta nossa também, que se use a lei eleitoral dentro do clube Isso. para acabar com essa farra do cara ficar pagando churrasco, distribuir camiseta, distribuir convite, de fazer, vai na pizzaria, paga a pizza para todo mundo. Quer dizer, você é o abuso do poder econômico isso, né? O cara usa o poder econômico, geralmente é bancado por Empresários. Por empresários. Melhor Que falar vão ter empresários. interesse, não vão pôr dinheiro ali à toa. É que não é empresário, vocês sabem quem que bancou a tem de última todos agora, os né? lados. Mas Mas tem de todos os lados, porque tem muita gente também querendo fechar contrato com o Corinthians e que começa a investir um ano antes. Entendeu? Para que se essa pessoa for eleita, a empresa chegar ali daqui a pouco. Então também tem. total. E além da lei eleitoral, que a gente acha que tem que ter também na reforma estatutária, são elementos aí da Lei Geral de Esporte. Então, você administrou mal, uma administração temerária, que você responda com seus bens pessoais. Entendeu? Então, e eu vejo, quando eu li o regimento eleitoral dessa Assembleia Geral, e entendo que isso tem que continuar, porque daqui a 1 ano e meio a gente vai ter eleição. Né? Agora a gente está falando de uma Assembleia Geral de afasta Augusto, fica Augusto. Daqui a 1 ano e meio a gente vai eleger o próximo presidente do Corinthians. Então, que essa legislação, que esse regimento acompanhe as próximas eleições também, para a gente ver algo ali mais honesto, mais justo, e volta no tal do elitista. Para que não ganhe quem tem mais eu dinheiro, acho consiga que, fazer mais festa, né, consiga Teco, reativar mais título. Eu acho que um dos pontos que assim há consenso, inclusive, que vai ser a adequação à Lei Geral do Esporte. Isso. Isso é uma coisa que é um consenso. Aí, meio que vai ser obrigatório, então. Isso daí, vai, tá. porque não tem como, cara, não tem como você fugir disso. Isso aí vai entrar na reforma do estatuto, com certeza. As questões são as questões polêmicas, né? Que nem falou lá que não existe polêmica, né? Existe assim, a gente Essa precisa, polêmica é foda, né? a gente precisa mudar porque precisa mudar, né, cara? E esse modelo que está aí, essa lei que existe, que é o estatuto, que é a lei que existe dentro do clube, nos levou onde nós estamos, né, cara? E não dá Então, mais isso, pra ficar assim. é né? isso que eu não entendo, cara. Os caras estão lá há milhares de anos e os caras têm coragem de olhar um pra cara do outro e falar, não, esse modelo tá dando certo. E Eu tem não apoiadores. entendo. Tem apoiadores Então, ali, mas ó. é isso que eu queria saber, conversar com uma pessoa dessa e entender, cara. Né? Assim, Você não vai entender. Eu converso com essas pessoas e eu não entendo. Meu Deus, eu falei com uma pessoa, eu não vou falar o nome
Mas no bastidor eu falo pra vocês. Eu entrei com a Larissa foi pegar a carteirinha dela há 3 meses atrás, no sábado, e eu fui durante a semana. Primeiro sábado nosso, a gente passa a catraca, encontro com essa pessoa. E lá dentro do clube, que é uma pergunta já que eu faço pra vocês, infelizmente lá dentro, que a torcida não entende, lá a gente vai encontrar com o Andrés, a gente vai encontrar com o André Negão, a gente vai encontrar com o Augusto, a gente vai encontrar com qualquer pessoa. Eu não posso chegar lá e dar um murro na cara do cara. Não, você vai Eu ser também não preso. posso chegar e mandar o cara tomar no cu porque eu tenho educação, Sim. né? E essa pessoa, eu me encontrei com a pessoa, ela veio no podcast, é uma pessoa que eu conheci e tal. E eu cumprimentei a pessoa, tudo bem, boa tarde e tal. E eu fiz um questionamento pra pessoa. Eu falei assim, essa pergunta que eu falei, por que você acha que esse modelo ele funciona? Ah, mas veja bem, como é que não funciona? Se eu tirar o poder do futebol aqui, como é que vai ficar o futebol terrestre? A gente não tem o CND, que o Corinthians não pode tirar um... CND é o nome? Certidão negativa. Mas sempre uma desculpa. Aí a Larissa indagou essa pessoa e falou assim, tá, e outra coisa, eu sou 01. Por que eu não posso votar? Ah, veja bem, você é esposa dele, hoje... Você tá com ele hoje. E se você separar? Aí a Larissa falou assim, então eu não sou mais corintiana? Eu sou corintiana por conta do meu marido, é isso? E você representa, ela também não pode ter um entendimento político diferente mas do seu. assim... Aí eu falei, tá, então me fala qual o motivo bom pra continuar. Ah, veja bem. Não, e quando a resposta é assim, mas e a Libertadores? E o Mundial? E aí você acha que não dá certo? É essa pessoa. Acho que vocês já sabem de que eu tô falando. Não, nem sei, é porque não, isso é o que é eles porque falam. ela fala. Não, fala isso aí. É o Fala discurso isso. deles. Então, essa mentalidade arcaica, né, que existe lá dentro, né, é que precisa ser modificada, né, cara? O Corinthians ficou no tempo, né? O Corinthians tem time aí que tá voando, aí que tá comprando jogador por 100 e tantos milhões. O nosso né? rival, nosso maior rival, tem administrado e nós muito estamos bem. ficando para trás, né, cara? Mesmo a gente sendo a força que nós somos, né? Nós somos o maior time do Brasil e até do mundo, tal. Sim. Ninguém tem a força que o Corinthians é o time mais popular e rico na região mais rica do Brasil, Sim. né? Então, assim, e você tem um poder, né? Que nem você fala de vender o Corinthians. Por quanto, cara? Não tem preço, cara. Tem como. Não tem preço. Isso aí bem administrado, ninguém segura o Corinthians, né, cara? Todo mundo sabe disso. Porque o Corinthians bem administrado, o Corinthians vai gerar receita, vai gerar lucro, vai ter o melhor time que pode ter. Né? Tem condição de fazer isso, né? Tem condição de criar uma base que traga jogadores jovens, tragam talentos. Né? Que façam dinheiro com os jovens, né? Que é o natural ali. É você fazer um bom trabalho, de verdade, que vem o resultado, né, cara? Então, essa oportunidade que a gente tem de mudar agora, o momento é importante, porque as torcidas estão engajadas nessa ideia de mudar, de fazer a reforma do estatuto. O torcedor corintiano, que muitas vezes não tem saco para ficar ouvindo esse papo aí de política, de não sei o quê, tá vendo que se não mudar, não vai dar mais para o Corinthians. Né? Esse negócio de estatuto é engraçado, porque quando nós falamos quando eu tive a oportunidade de fazer a Gaviões TV e a diretoria na época trouxe vocês, né, para poder falar, eu fiquei perdidão no assunto, assim. Eu tava ali, mas assim, estatuto, isso aqui não funciona. Hoje em dia eu já sei, tipo assim, eu sei. Eu percebo daquele podcast que nós fizemos, do que você tá falando hoje, parece que é outro cara, cara. Aí, ó. Que legal. Sinceramente, parece que é outro cara, porque a gente percebeu que vocês não estavam Não, a gente não sabe não sabia de nada, assim, nada. Né? A gente ficava pregando no deserto lá um negócio que você fica falando, cara, não sei nem do que esse cara tá falando. Tira desses caras aí, tira desse podcast, aqui tá um saco isso aí, né? Mas esse movimento tem mudado. E eu acho que as torcidas têm um papel fundamental nisso. De que quem está dentro do clube não é inimigo, não é aqueles playboys do clube. Não, tem muita gente dentro do clube que está disposto a mudar, que está disposto a ter um Corinthians melhor. Então, as torcidas também começaram a entender isso e mudar um pouco a visão. E vou fazer até um apelo aqui. No meu sonho utópico de vida, eu acho que toda a torcida organizada do Corinthians devia ter no estatuto da torcida que presidente e vice deveriam ser sócios do Corinthians. Ainda que cada torcida organizada, olha, você foi eleito presidente, a torcida banque o título ali desse presidente e desse vice,
Quando terminar o mandato deles, eles continuam pagando a mensalidade e tal. Mas eu entendo, é um sonho utópico, mas eu acho que dentro dos estatutos da torcida devia ter algo assim. Presidente e vice entrar dentro do Parque São Jorge sem pedir licença. Não porque você é o presidente, você é alguém importante da torcida, mas porque você também é sócio do Corinthians. E desse modelo trazer a importância ali, ó. Legal, nós somos a torcida, nós somos gigantes, né? Somos responsáveis por festa, por estar presente, por ser essa torcida que nunca abandona. E também somos responsáveis ali politicamente pela vida do Corinthians interna, né? A gente faz, e foi parte do que eu falei aquele dia no protesto, a gente é essa força gigante aqui fora, mas a gente também está conquistando o nosso poder de voto lá dentro. O Gaviões nasceu Total. por isso, né? Pra rede. Flávio Laselva e outros fundaram o Gaviões e muitos foram conselheiros, inclusive, do Corinthians. A ideia do Gaviões era tirar um usurpador que tinha lá na época e mudar o Corinthians de dentro para fora, né, cara? Foi por isso que nasceu, foi por isso que o ideal dos Gaviões nasceu com esse ideal. Nasceu na ditadura do Adilelu, né? Do 69. Vadelu e atuar dentro do clube, né? Sim. O Magrão teve aqui na semana passada, Magrão é ex-presidente Eu do vi. Gaviões, e ele falou dessa questão que vai muito que você tá falando do presidente ser só. Tinha uma mesinha lá nos Gaviões, eu não sei que ano que vocês chegaram, né? Mas assim, a gente tá falando de muito antigo, né? Que tinha uma mesinha lá no Gaviões que acho que tinha corretores para vender título na época, Sim. porque acho Olha que que dava legal. dinheiro, né? E ele falou que tinha corretores que eram sócios do Gaviões, ou até corretor que trabalhava no Corinthians, que ficava com uma mesinha na porta da quadra ali para vender título. Sim. Que era natural, né? Sim, não sei se você quando chegou a pegar essa ter época. 100 mil sócios, eu peguei essa época, né? De 100 mil sócios do Corinthians e tal, e inclusive tinha vendedor que saía vendendo na rua, assim. Porque era de porta em caro, porta né? e tal. E o cara ganhava comissão, acho. né? O Porque corretor. o clube vivia muito dessa arrecadação, né? O Corinthians teve 100 mil sócios, cara. Você imagina. Por que não volta? Eu falei, imagina vamos pôr uma mesa lá na. Para entrar no Gaviões. clube, assim, num sábado, a fila ia até né, da porta até lá, quase no Tamborel lá, para você entrar dentro do clube. Cadê Porque esse povo, mano? Sumiu? era outra época, né, cara? Assim, a gente sabe que clubes sociais, em geral, muitos fecharam, inclusive, né? O Corinthians só está aberto, ainda só funciona como clube Por causa do social por futebol. causa do futebol, por Exato. causa da fiel torcida. Porque a maioria, hoje o cara tem lazer dentro do prédio dele, o cara tem casa na praia, o cara tem carro para ir para onde ele quiser. Tal. Sim. Antigamente, o lazer de muitas famílias era o clube social. Lá que ele tinha piscina, que tinha boliche, que tinha quadra para jogar futebol. E hoje o Parque São Jorge ele é muito bairrista, né? Se você for pegar. É o pessoal do Mas Tatuapé ali, sim, Anália Franco. Por isso que a gente que fala moram de próximo. você entrar de sócio mesmo, que né, eu frequento muito pouco o clube. Você mora em região Eu Zona Sul? né? moro na Vila Nova Conceição. É Zona Sul. Zona Sul. Pra você Então, chegar assim, lá, porra. Mas mesmo assim, eu, minha mulher, a gente sempre, de final de semana, a gente tá sempre lá, tal, não sei o quê, mas é uma viagem, cara, 1h30 para chegar lá, de trânsito e tal. No sábado ainda você No gasta. sábado. Isso. Então, Você mora aqui na Zona Sul também. Eu moro no Tatuapé. É mais próximo. Mas aí que tá, eu sempre morei no centro. E eu organizei minha vida nos últimos anos para estar próxima do clube. Ó, que legal. Então, hoje, como que eu moro no Tatuapé, o meu escritório é aqui do lado do Metrô Paraíso. Então tá do lado Tô aí. ó. do lado. Mas eu me organizei da seguinte forma. Eu venho pro meu escritório 3 vezes por semana e 2 vezes por semana eu trabalho no coworking no Parque São Jorge. Ó, que legal. Então, isso me deu, nos últimos 2 anos, uma visão muito profunda do que funciona, de como funciona o Parque São Jorge. Porque eu tô lá terça e quinta, das 9 da manhã às 18 horas, e eu vejo os bastidores. Quem que tá almoçando com quem tá tomando café com quem, como que funciona a cabeça dos pais, das crianças que estão na natação, do pessoal que tá ali treinando, do pessoal do vôlei, do basquete. E isso me deixou até um pouco desesperada. Inclusive, com receio do que vai acontecer no dia 9, É isso que eu ia perguntar. Como é que tá o dia 9? eu... Enfim, a gente fala sobre isso, mas eu mudei para o Tatuapé estrategicamente, porque eu queria estar mais perto desses bastidores mesmo. Então, estou inserida em alguns lugares ali, em alguns grupos, que eu consigo observar melhor como que funciona ali o Parque São Jorge no dia a dia.
Para o dia 9, meu voto é para o Augusto ser afastado, mas eu acredito que ele tem chances de continuar. Grandes ou Eu acho que é meio mínimas? impossível fazer um prognóstico, cara, porque, como eu falei, na lista tem 9.900 aptos a votar nessa Assembleia. Não é obrigatória a presença. Quantos que vão? Quantos que estarão lá Sei. para votar? Será que desses 4 mil e pouco que ele ganhou com muito pé nas costas, será que... Porque ele perdeu muito a base dele também, né? Sim. Sim. O que eu ouvi falar, por frequentar, acho que eu fui no clube dos 3 meses, a gente foi acho que 3 vezes só ainda, nos sábados, né? E fui agora no protesto. Quando a segunda vez que nós fomos, eu perguntei como que tava. O pessoal tava meio indeciso porque disse que ele era muito forte no Canindé e agora eu descobri que o Canindé o maior poder político tá no Canindé. Tô aprendendo como que funciona lá. Sim. E aí, na época que eu falei com essa pessoa, ela falou assim, ó, tá bem dividido ainda, cara. Aí me deu uma esperança, porque agora eu fui almoçar no clube antes do clube fechar às 4h30 no dia do protesto. E aí, como é que tá? Mudou? Ixi, cara, agora quando ele chega, antes ficava 10 do lado dele. Ele chega, ninguém quer ficar perto. Eu observei isso também. Não sei se vocês observaram. Então, existe uma disputa de narrativa, porque assim, você sabe que muita gente, mesmo na eleição no Brasil, como eleição em clube, o cara quer votar em quem vai ganhar, né? Isso. Então, assim, fica esse papo de que eu tenho certeza que eu vou continuar. Aí vem o outro e fala, não, eu tenho certeza que o cara vai sair. Então fica essa disputa de narrativa que você não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Não, obviamente ele tem uma base dele. Sim, Né? mas Obviamente que perdeu ele vai muito, ter ali uns perdeu 800 muito. mil votos, mas Perdeu muito. perdeu muito, né? Então, assim, e eu acho que o sócio, né? O sócio do bem, primeiro que ele tem caráter, eu acho que é o princípio do ser humano, né? Porque eu acho que o que pegou muito na decisão pra esse cara sair dia 9 é ele ter virado réu no Exatamente. processo dele. Eu não tô aqui pra julgar, você é advogada, sabe muito mais que eu. A minha esposa é bacharel em direito, ela que me segura pra não falar merda na internet, porque eu entendi que eu não posso chamar o bandido de bandido, enfim, tem Sim. tudo. Enfim, hoje eu posso falar que ele é réu, correto? Sim. Ele é réu e foi indiciado pela Polícia Civil no inquérito e o Ministério Público acatou, né, denunciou ele pra justiça. Então, ele vai continuar num processo legal, né? Não tem uma condenação contra ele. Mas a gente vai ter na presidência do Corinthians alguém que é réu num processo, assim, para mim é algo difícil de compreender, mas não me surpreenderia se no dia 9 ele continuasse, porque é isso, os bastidores ali do Parque São Jorge, eu acho que ele perdeu bastante espaço, Por causa mas ele disso, ainda tem uma base. Por causa disso, eu acho, mas é só uma visão só Pelo que achismo vocês mesmo. conversam, vai assim, dá pra contar voto já ou ainda não? Não dá pra fazer essa contagem? Não, O pessoal não dá. liga também, né? Parece que foi feito pesquisa. Eu não recebi Você ligação. tem também não pesquisa lá Gente dentro, né? recebeu, Eu não né? recebi também, mas Eu tá, também tá- não, mas tá um monte rolando de gente do pesquisa. grupo Mas recebeu. tem algum resultado, assim, previamente Que eu ou tive não? acesso, Nada? não. Não. Que eu tive não sei acesso, também, não. mas o meu feeling assim diz que eu acho que ele vai ser afastado. Eu acho Apertado, também. talvez, assim? Ou Não, você acha que eu vai ser acho que uma uns atacada? 70-30? 70-30. Acho Podia que ser 70-30. 99, né? Pra Ele dar uma ganhou a atacada eleição mesmo. 70-30, né? Acho que mais, não foi? Não, foi 60, mais, eu foi acho. mais, Foi mais, porque ele ganhou em todas as urnas eleitorais. Ele bateu. Tanto é que o que me preocupa também que a oposição, que é a Renovação e Transparência, tiveram uns 1.000 e pouquinhos votos certinho, né? Que é a base, eles têm uma base muito forte, né? Sim. Sim. Por isso que me preocupa o Augusto, por conta da base. Mas ele brigou com a própria base, né? Sim. A própria base, ele... E no promete- decorrer, né? Não é nem agora que ele virou réu só que a base dele se desfez. Eu vejo ali ao longo do tempo, ele já foi perdendo apoiadores. a Sim. própria 82, com o Rosala, que era um sim. grupo que Os não é próprios forte vices, lá né? dentro, mas é forte aqui fora também, né? Que são pessoas que, ao meu ver, são pessoas também boas ali, qualificadas, advogados, empresários, enfim. Pô, o cara foi diretor financeiro do cara, uma boa chapa, né, 82, e ele perdeu todo esse grupo, que é do Armando, que é o vice. Não só isso, né? Acho que a 55, a 55 também disse que era... Acho que a 55 rachou, tem Rachou, uma disse parte que era uma apoia, parte, tem outra que não. E é isso, ao longo Ele do brigou com a mandato- própria base, né? Ao Brigou longo não, do né? mandato dele, ele veio perdendo apoiadores. Perdeu muito espaço e é isso que a Teca falou, né? Não cabe a nós julgar o cara, né? Quem vai julgar o cara é a justiça. Mas O que a fora gente- do O que a Corinthians. gente acha que ele tem todo o direito,
sendo afastado, de se defender, e se ele provar que ele é totalmente inocente, né, cara? Aí ele vai falar, tá vendo? Eu sou inocente. O dia que a justiça falar que ele é inocente, beleza. Aí se ele quiser concorrer depois, em alguma outra oportunidade e tal, ele tem todo o direito de se defender, porque não cabe a nós julgar o cara. Não, isso né? não, claro que não. Quem vai julgar é a justiça. Agora, um cara que está sendo indiciado, é réu, foi indiciado. Réu já, né? Réu, já né? é réu agora, eu acho que não tem condição de ser presidente do Corinthians, né? Por isso que eu falei numa coletiva que eu fui com ele, eu falei, por que você não... É que eu deixei a emoção me tomar no dia que eu fiz uma pergunta pra ele. Eu falei assim, a Gaviões tinha acabado de soltar uma nota que não apoiaria mais ele. E aí eu falei pra ele, Augusto, o que você acha agora que a maior torcida organizada do Corinthians acabou de falar que não te apoia mais, não sei o quê? Aí eu deixei a emoção me tomar e falei, por que você não sai do Corinthians, renuncia e vai cuidar do seu CPF? Aí, como não tem direito de tréplica, ele falou o que ele quis falar, né? E aí acabou ficando por isso. Mas, desculpa, você ia falar só pra... Não, também já me perdi no que a gente estava falando. Ah, lembrei. É réu, isso é um ponto importante, né? O Augusto é réu de uma ação hoje que implica lavagem de dinheiro e coisas relacionadas ao Corinthians. Esse é o ponto também, é o pilar do porquê eu entendo que ele tem que ser afastado agora. Não é que ele está réu de um processo que não tem nada a ver com Corinthians, que não... Sim. Sei lá, um acidente de carro, né, que não fosse no exercício da presidência e que não tivesse a ver com lavagem de dinheiro, com patrocínio, com coisas ligadas ao O Corinthians. Corinthians é uma vítima. E eu não estou minimizando... não, só porque é com o Corinthians é importante, se ele tivesse, sei lá, matado alguém. Tá, mas... ser com o Corinthians, ele ser réu de um processo ligado ao Corinthians, para mim é muito mais grave. Né? Então, por isso também eu entendo por esse afastamento. E como já disse, a justiça vai julgar. Depois, é inocente, não tinha nada a ver, volta, se candidata de novo, você vai ter aí um outro capital eleitoral. Mas nesse momento em que você é réu de um processo ligado a assuntos do Corinthians, você não pode continuar exercendo ali o poder executivo. Não tem como. E detalhe, agora uma pergunta que eu faço pra vocês que pode fazer sentido. Hoje, pro Augusto Melo, na minha opinião, se ele pensa em sair inocente desse processo, hoje ele teria que renunciar. Sim. Por quê? Porque se ele não renuncia, ele vai ser empichado e aí a partir do momento pelo estatuto que ele é empichado, ele perde todos os direitos políticos dele, né? Exatamente. Que fizeram uma pergunta pra gente na live na terça-feira, e aí foi, o Augusto Melo, se ele for empichado, ele é expulso do clube? Não, é diferente. Quem, teoricamente, vai sofrer um processo de expulsão é o André Sanches e o Duílio. O Augusto Melo é um processo de impeachment, né? E depois ele não teria mais direito político nenhum pro resto da vida. Mas ele poderia continuar frequentando o clube, né? Sim, ele continua associado. Dá pra vocês explicarem um pouquinho só a diferença do Duílio? Mas aí eu faço uma pergunta pra Teca, que sabe mais isso do que eu. Se ele renuncia, ele mantém os direitos políticos dele dentro do clube, mas ele é julgado e condenado, ele pode sofrer um processo de expulsão pela comissão de ética? Não. Não? A não ser... Então, não é que não. Do jeito que o estatuto tá, do jeito que o estatuto é hoje, não existe ali algum artigo que trata desse rito. Agora, também tem no estatuto que, se você tem uma sentença criminal transitada em julgado, você não pode ser candidato novamente. Sim. Então, se de repente não tem ali a expulsão, né, o Conselho de Ética pode ser provocado para uma expulsão, porque eventualmente ele possa ser condenado por algo ligado ao Corinthians? Pode. Só que aí é interpretativo. Vai caber a ética expulsar ou não. Não existe ali um artigo no estatuto que determine essa expulsão. Então vamos lá. O processo do Augusto é para ser empichado e não expulso do clube. Exatamente. As pessoas estão confundidas. Elas acham que dia 9 ele vai ser expulso, nunca mais vai pisar no clube. Não. Ele vai sofrer um impeachment se ele for afastado e ele vai perder os direitos políticos. Mas aí ele vai nunca continuar... mais ele pode ser conselheiro, nada. Não pode. Ele vai perder os direitos políticos, mas ele vai poder continuar a ser sócio. Se alguém quiser a expulsão dele porque ele foi condenado em algum processo tal, essa pessoa tem que ser sócia do Corinthians, provocar ali a comissão de ética pedindo a expulsão, como agora aconteceu no caso do Andrés e do Duílio, que a comissão de ética está recebendo ali diversos requerimentos pela expulsão. Então isso também tem que ser provocado num ato futuro. Só que o impeachment não serve de base para ele ser expulso. Tá, mas aí no caso, por exemplo,
você falou que ele não pode ser expulso numa eventualidade porque ele não foi culpado, mas só o fato dele ter lesado o clube já não é o motivo dele ser expulso? Então, Pela comissão de ética tratar isso? no meu entender, mas isso é muito... como eu disse, não existe ali um artigo que fala, se você lesou o Corinthians, você será expulso. Então, se a ética for provocada e o presidente da ética entender que isso é razão, pode expulsar, mas é interpretativo. Ele pode mandar para o conselho, né? Quem expulsa é o conselho. Isso, quem expulsa é o conselho. Não, mas é a ética que tem que julgar, né? Que é o que ela tá falando. Julga vai depois... julgar se é pertinente ou não, mandar para o conselho, levar para frente. O cara lesou o clube, fez página policial, isso não é motivo de expulsar uma pessoa? Eu entendo que é. Então, até mas pra tem você que passar ser por sócio esse do rito. clube, né, Teca? Você precisa ter zerado antecedentes criminais e tudo mais, até para ser sócio. Até para ser sócio. Até para ser sócio. Então, evidentemente, se ele for eventualmente condenado, você pode até, os sócios do clube podem falar, a gente não quer a presença desse cidadão aqui dentro. Aí você pode levar para a ética um pedido, que né, a Teca falou, um requerimento assinado, sei lá, por 100 sócios, sei lá, para ter força, né? Porque uma coisa é eu ir lá como sócio e fazer o pedido. Outra coisa é você fazer um requerimento coletivo e apresentar, sei lá, 100 assinaturas de sócio para ética. Para ética, pedindo o afastamento, a expulsão desse sócio, né? Aí eu acho que... E aí, se aprovado pela ética, a ética manda pro Conselho Deliberativo. Que é o TUMA. Aí e entra lá o TUMA. é votado pela expulsão ou não. Tudo com prazo de defesa e tal. Mas a ética recebe, analisa. Vou engavetar isso aqui, acho que não. Acho que isso aqui é legal, é justo, é certo. Manda para o Conselho Deliberativo. Então agora a gente vai mudar o assunto. No caso do André Sanches, por exemplo, que ele assumiu que usou o cartão corporativo. A ética, ela já analisou isso ou ainda não? Ainda não. Então a ética pode ter um entendimento que ela pode falar assim, não, Sim. eu achei que isso Sim, não... porque pode. Isso é uma coisa interpretativa. Eles podem achar que sim, podem achar que não. E é uma coisa política. Qualquer órgão que existe dentro do clube, aliás, não só dentro do clube, né? Na vida, Qualquer né? órgão que existe na vida, ele é político, cara. Né? Não adianta o cara falar, eu não gosto de política, eu não quero... Tudo é político, cara. Na tua casa você faz política. Na tua casa você faz política. Exatamente, né? Então, assim, tudo é político. Até o próprio impeachment do Augusto, né? Inicialmente era. Tem muita indício, muita coisa que aconteceu antes do... Ele cavou a cova dele. O Não CORE precisou estava criar indício pra dormindo, ele. a comissão de ética estava dormindo, estava todo mundo dormindo. Quando o Augusto foi eleito, todo mundo acordou, né? Isso é verdade. Começaram a fazer aquilo que deviam ter feito sempre. Exatamente. Então, você está falando que não devia fazer sim com o Augusto. Devia de ser fiscalizado, devia de ser, se há o indício, tem que ser mesmo, sofrer processo de impeachment e tal. Ok, mas isso deveria de ser feito sempre, né? Desde sempre. Desde sempre. Né? E é uma questão política. Tudo é uma questão política, né? Se você tem a maioria do conselho ao seu lado, Suas pautas avançam. avança ou não avança. Ou não avança, se você não quer que Né? aquilo avance. Avançou porque ele perdeu muito poder dentro do conselho, apesar dele ter eleito 8 chapas. Não, a dele estava 4x4, né? 4x4, Estava né? 4x4. Então ele tinha uma parte, mas tem os 100 vitalícios que fazem parte do conselho, que geralmente é o fiel da balança, né? É para onde é Não, mas agora eu lembrei de uma coisa. E os votos? Acho que foi pra ética, porque não teve uma votação de 9-4? 9 Esse aí no CORE, né? Foi no Né? CORE. 9-7. Então, só pra eu entender, então, Né? o CORE, 9-7. esse negócio das faturas do CORE foi pra quem, então? O CORE, ele É o Conselho de Orientação. O CORE analisou ele que vai orientar pra mandar pra ética, para é mandar isso? para ética. Ah, tá. Então Mas não é o ele sócio que faz isso. orienta, ele não decide. Uma vez que ele mandou para ética, os sócios fizeram requerimentos Pro CORE, então a gente faz o requerimento pro CORE. para ética. Né? Mas o CORE É isso. avalia antes de mandar pra ética, é isso? É porque o CORE ele pode ser provocado não necessariamente porque tem um pedido de expulsão para analisar. Então o CORE ele é um conselho de orientação. Como que ele vai orientar que seja votado aquilo? Tipo um parecer do Ministério Público, vai, em processos normais. Então como ele vai orientar que seja votado aquilo? Aí ele faz ali o parecerzinho dele. E é importante aqui falar. A gente também protocolou a Arquibancada 85 um pedido de expulsão do Andrés. Mas, exatamente por entender esse cenário político do Corinthians, o que nós também pedimos? Que caso eles não entendam pela penalidade máxima, que é a expulsão,
que por esses danos causados, que ao menos o Andrés perca o cargo de conselheiro vitalício e membro do CORE. Porque você vai continuar membro do CORE tendo usado aí o cartão corporativo dessa forma. Então, a gente faz esse pedido alternativo porque, olha, se vocês não tiverem coragem de expulsar por conta disso, alguma penalidade ele tem que ter. Você acabou de me desanimar, porque acho que é isso que vai acontecer. Nem isso pode acontecer. Então, Nem isso pode acontecer, mas a gente acho que ainda expulsar pede vai- isso. Vai ser difícil, Mas a gente cara, ainda porque- pede isso para tentar, olha, Cacete. tá bom, vocês decidiram que não vão expulsar, mas não pode passar ileso, que perca pelo menos aí o cargo, né, o mandato de conselheiro vitalício. É o É uma mínimo. decisão política, não é uma decisão puramente técnica, né? Porque, que nem o CORE mesmo, foi 9-7, por quê? Porque tem gente lá, muita gente lá que foi colocado presidente do Corinthians pelas mãos do André Sanches, né? Então, você tem lá o Roberto de Andrade, você tem o Mário Gobi, você tem o Duílio. Então, assim, é questão política, cara. Você tem lados, né? O cara... É por isso que a gente queria separar realmente o futebol do Deixa eles se social, matarem, né? vocês vão resolver os órgãos, apesar de que vai continuar os órgãos fiscalizadores que deveriam e devem existir, né? É para isso que eles estão lá. Só que eles têm que cumprir a função deles, né? Então, assim, se tudo funcionasse no mundo perfeito, nada iria passar, né? Ninguém ia fazer nada porque os órgãos fiscalizadores estariam lá fiscalizando, né? E quando isso não acontece, começa a acontecer esse tipo de coisa que aconteceu, né? Então, assim, onde ninguém vigia, se deixar a porta aberta, Vai embora. né? As consequências são inevitáveis, né? Bom, a gente está quase chegando já no final, né, do nosso programa. Infelizmente, eu queria poder falar do jogo de ontem, que no caso hoje é segunda, mas a gente está gravando, retornando aqui, a gente está gravando na quinta-feira pós derby, né? E quarta-feira agora, as pessoas que estão assistindo, a gente tem a decisão de verdade. Dia 9, que será Outra na decisão sexta-feira. importante, sábado. Sábado, né? Sábado, então. No sábado aí, você sócio, se esse vídeo chegar em você de alguma forma, eu sei que vai chegar. Pega tudo aqui que a Teca tá falando, que o Jé tá falando. E mude o Corinthians de alguma forma, né? E aí o próximo passo é brigar pela expulsão do André Sanches, pelo Duílio também. E pela por reforma quem lesou e estatutária. lesará o clube tem que ser a mesma Não, e régua. também temos que ficar atentos que uma vez saindo, o que vai acontecer dentro do conselho, quem que vai ser eleito para esse mandato tampão, né? Nesse Isso. 1 ano e meio, mais ou menos, que falta até a próxima eleição. É muito importante também saber quem vem, né? A coletiva que o Stabile fez aí, ele se colocou à disposição para continuar, né? Então, Você já não acha? praticamente- Eu acho que seria o ideal, sabe? Eu acho. Não conheço o Stabile, não sei dele politicamente dentro do clube. Mas pelo pouco que eu conheci, eu acho que pra gente pensar pra frente, eu acho que o ideal seria manter lá o Stabile do jeito que tá mesmo. Porque se vir vai ser o Citadini, pelo que estão falando. Que é do pessoal lá. Então, na minha opinião, eu acho que pra gente poder pensar pra frente, pra daqui 1 ano e meio, a 85 tá lá, né? Outras chapas tiverem lá, mais candidatos, não é porque só 2. Tem que ter 10 candidatos, tem que ter outras opções. Eu acho que o Stabile poderia terminar esse mandato de 1 ano e meio, né? Só que eu não me surpreenderia se na sexta-feira ou no sábado mesmo o Augusto Melo renunciar. E aí acho que esse seria o melhor cenário pro Corinthians também. Porque aí Existe essa automaticamente o Stabile assume. Não. Não? Não. Não. Se ele renunciar, o Stabile não assume? Não. Não. O Augusto renunciando ou não. Ele O saindo Augusto vai ter- saindo pela Assembleia Geral ou renunciando, ainda assim, quem vai escolher esse presidente interino é o Conselho Conselho? Deliberativo. Aham. Ah, eu O achei que o Stabile Augusto não renunciando continua. por ele o ser fato vice, ele dele já... renunciar ou não, muda para ele. Para ele vai mudar isso que a gente estava falando antes. A questão dele perder os direitos e tal. Foi o que aconteceu com o Dualib em 2007. E o Andrés assumiu o tampão. O tampão. Então, o Dualib renunciou. Ele viu que ele ia ser empichado e ele renunciou antes. Pode ser que o Augusto também adote essa tática. Pode ser que ele está esperando até os 45 Ele do tentou uma segundo liminar, tempo. recente de novo perdeu, né? Então, pode ser que ele está esperando até os 45 do segundo tempo para ver se o jogo muda. Se ele perceber, talvez... Aí Eu sei, acho que na não sexta sei ou o que sábado passa ele... na cabeça dele, pode ser que ele renuncie.
Mas, da mesma forma, o Conselho é que vai determinar quem será o presidente nesse mandato tampão. Aí, entre esses dois que você falou, realmente aí eu preferia também. Que o E aí Estado não tem continuasse. mas aí não tem votação no sábado. Se ele renunciar na sexta. Não, se ele Não, renunciar, aí e não tem por perde que o ter sentido, Assembleia né? Geral sábado. Não tem porquê, né? Porque a Assembleia Geral é isso, para votar se o Augusto fica ou sai. Ponto. Se ele sair antes, Se ele sair antes, O não que tem você por que ter acha? Acho que pode Assembleia acontecer Geral. isso? Na sexta ou no é sábado uma ele. tese. É uma tese. É uma que tese. muita Vocês gente, já falaram isso? Já Sim, É uma conversaram? tese. Muita gente fala isso, né? Que ele pode estar blefando, né? Entre aspas, né? Que o sócio está com ele e tal, não sei o quê. Não sei. Essa pesquisa que fizeram aí, não sei quem fez, pode ser que ele tenha números lá, não sei. Que a gente não teve acesso. A gente não tem acesso. Não sei se politicamente ele acha melhor, se ele vê que ele vai perder mesmo, não passar não só pelo processo legal, mas também pela vergonha, né, de ser empichado, né? Eu acho que era muito mais digno dele renunciar, É. né? Até pra ele, a vergonha seria menor. Exatamente. Faz uma carta Mas- e manda. É, Fala, ó, eu vou provar que eu sou inocente, Isso. vou renunciar, Pronto. vou provar que eu sou Exato. inocente e vou voltar nos braços do povo. Nossa Beleza, senhora. né? Mas um dia depois do protesto, na sexta-feira, ele soltou um vídeo dizendo que ele não vai renunciar. Foi que o Ernesto puxou, né? O Ernesto puxou isso. Eu lembro que o Ernesto falou, Augusto, renuncie e tal. E aí, na sexta, ele postou um vídeo falando Postou. que não vai. Mas aí eu acho que politicamente ele tá tentando se mostrar forte, Lógico. né? Sim, exatamente. Eu acho que tem grandes chances, por conta do vídeo que ele fez no dia da votação. Que ele fez uma coletiva no teatro, que ele começou falando que dava a entender que ele tava Eu tinha renunciando. Aí a certeza que ele Daiane- estava renunciando. Aliás, todo mundo teve, Todo né? mundo a Eu CNN, saio pessoal. porque... Saiu, né? Renunciou, né, cara? É. Não, pera aí. A moça veio lá, falou na orelha dele, Foi. né? Ele Aí ele, voltou atrás. não estou renunciando. Não estou renunciando. Então, É porque fazendo eu já discurso. sei o resultado da eleição. Estou fazendo É, o discurso de quem está renunciando, mas não estou Pode ser que ele faça isso na sexta-feira à noite. Ou Vai sábado, dar. ou do Eu jeito acho pra que- provocar vocês que vão ter que acordar pra ir lá e vai fazer. Eu vou falar com ele, Não, fazer isso eu- 7 horas da manhã. Eu acho que seria Vou mandar bom uma- pro Corinthians, né? Que também, pro Corinthians também é ruim você ter um cara que foi empichado, né? Sim. Um cara, primeiro de tudo, um cara que invadiu o Parque São Jorge. Tem vários crimes. A ética tem que julgar isso também. Tem. Aí, a gente esqueceu de falar Tem. da invasão. Então. E ele disse que não teve nada a ver com aquilo, né? Como não? Ele tava lá? Então. Fechou, Por trancou o acaso, elevador. Foi lá pra Comer uma pizza. Por acaso ele tava lá. o Aí mais- pegou vocês o con- papel da pizza, subiu falando que era uma liminar. Vocês conhecem aquela mulher que se Não conheço. auto-intitulou? Eu nunca tinha ouvido falar. Não né? conheço, mas eu queria uma autoestima daquela. Caramba, meu. O papel de pizza, né? E no dia que aconteceu, no sábado, eu tava em casa com a Larissa de boa. Aí comecei a ver as notícias. Aí o Gaviões soltou a nota. Eu li a nota. Aí eu liguei pro Rodrigo Bitar, que é meu amigo pessoal e tal. E ele tava com a esposa no hospital e tal. Eu falei, Bitar, só preciso de uma opinião jurídica sua. Existe liminar para impeachment? Do impeachment? Não. Não existe. Eu não falei com ninguém ainda. Avisa a comunicação dos Gaviões que não tem liminar de impeachment. Exatamente. Tá, mas explica pra eu poder ter base nisso, né? Aí me explicou basicamente, tentei falar com o pessoal, não consegui, fui pro Parque São Jorge. Então eu cheguei lá já sabendo que não tinha Sim. liminar, né? Complicado, né? Poxa, Feio, muito, muito, né? Essas tentativas de retorno sem fundamento, sem base, para mim é mais um ponto de, poxa, você está tentando prejudicar o Corinthians agindo dessa forma, né? Vamos ter cautela, o Corinthians é uma instituição séria e é muito grande para passar por esse tipo de coisa. Não, deu aquele dia da vergonha, né, cara? Foi É, triste, vergonha. né? Foi triste. Isso. Triste, cara. Porque o Um Corinthians dia que tá triste sendo- para a Você vê, história do Você Corinthians. vê Mais uma coisa, um. uma tentativa de golpe ali, Tabajara, que foi feito lá, né, cara? Um negócio totalmente sem menor noção, sem menor fundamento, sem menor base. Fala, pô, mano, a gente não precisava passar por isso, Não. né, cara? Nem ele, pra ele mesmo, né? Pra esposa, pra família. O cara tem família, né? Tem... Não, mas será que ninguém chega e fala, para? Eu acho que não, porque o que ele fez, lembra das promessas que ele vinha? Acho que a assessoria dele falava, ó, não fala isso. Ele ia lá e falava 3 vezes pior que não era pra É. falar. E é triste, né? Assim, é importante a gente falar, não tá ninguém vibrando com esse momento Não, aqui. É, não. não. Então, assim, é muito triste para a história do Corinthians isso estar acontecendo. É isso. Bom, chegamos aí no final do nosso programa. Eu queria, de verdade, agradecer muito. Queria poder estar Obrigada. falando mais com vocês. A gente
discutir, mas eu espero que vocês também tenham conseguido falar um pouco da proposta da 85, um pouco da chapa, um pouco da história de vocês também. O canal fica aberto para quantas vezes vocês quiserem vir falar. A gente quer também conhecer um pouco mais da 85, eu e a Larissa. Podemos conversar lá no clube também. Legal. Fica também aberto aqui para as outras chapas, outros conselheiros, sócios. O canal está aberto, a gente quer politizar, a gente quer entender, a gente quer mostrar pro torcedor como funciona mesmo a realidade do Parque São Jorge, né? Então o canal fica aberto tanto para oposição, situação. A gente está aqui para discutir o bem do Esporte Clube Corinthians Paulista. E acho que é isso. Então, e aí, antes de finalizar, eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, tanto pessoal quanto da Chapa 85. E um conselho, né? Uma palavra de corintiano para quarta-feira, se a gente vai ganhar o jogo ou não. Lógico, E dias melhores, né, pro Corinthians também. Eu acho que quarta-feira o Yuri vai fazer o gol que ele deixou de fazer ontem. Nós vamos ganhar de 1-0 com o gol dele. Vamos se classificar em cima da porcada lá dentro, né? Que vai ser muito legal. E no dia 9 também o Corinthians vai mudar, vai acontecer a mudança. E nós estamos, né, pelo Corinthians, né? Nossa chapa não, né? Nosso grupo, Arquibancada 85, tem esse ideal, Corinthians para todos os corintianos, né, cara? E corintianizar o Parque São Jorge, né? Que é botar o corintiano lá dentro mesmo para curtir, para viver o dia a dia do clube, para votar também, para participar também, para estar mais perto do que acontece na realidade do nosso Corinthians, né? Vai, Corinthians. É isso aí, meu irmão. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Isso, Dizer para que sócios do Corinthians também, todo jogo do Corinthians fora de casa, a gente assiste no Espaço do Torcedor, que também foi uma conquista da arquibancada lá. Por incrível que pareça, no Corinthians, você só conseguiria assistir aos jogos do Corinthians se você estivesse em algum bar. Agora disponibilizaram ali no Espaço do Remo uma televisão. Então a gente pode chegar lá com a nossa carne, nosso cooler e assistir aos jogos do Corinthians. Então todo jogo do Corinthians fora de casa, a gente está lá assistindo. Todo associado é convidado para unir forças ali em prol do Corinthians. Tá convidado para ir Obrigado. quarta-feira lá Vamos lá, assistir o vamos jogo. lá. Quarta-feira estaremos lá. Eu não vou conseguir porque eu opero na sexta-feira, amanhã, né, no caso. Então eu vou estar operado ainda, mas eu vou... depois de 20 dias eu tô autorizado. Aí beleza. Aparece lá em um com jogo certeza, fora com que certeza. você não for de repente. Não, com certeza. E deixar um recado total de quem puder, seja sócio do Corinthians, se intere sobre a política do Corinthians. As redes sociais da Arquibancada é arquibancada.85? Vamos confirmar pra gente... Mas eu acho que é isso. Eu não sei. Calma aí. Arquibancada.85. É isso. Então, Instagram da Arquibancada, arquibancada.85. Meu Instagram, onde eu coloco os vídeos, é stephanie.adv. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Que isso. Vai, Corinthians. Inclusive, vídeos muito, muito bons e fáceis de entender. Então, Obrigada. repete o Instagram de novo para o pessoal seguir lá. Seu Instagram pessoal. É stephanie.adv. Aí depois a gente coloca escrito que Stephanie é bem complicado. É isso aí. E uma pergunta. Você tem um interesse de um dia pode ser a primeira mulher corintiana presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista? Se eu tiver um financeiro muito bom para suportar, tá lá, sim. Mas, por enquanto, eu dependo muito do meu trabalho, não tem condições. Mas um dia... Mas um dia, se eu tiver vários milhões na conta e conseguir me dedicar a isso, sem dúvida. Imagina, a primeira mulher presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista? Já teve Já teve. Marlene Matheus, é verdade. Perdão, esqueci. Mas a gente sabe segunda, também. Então, a segunda. Exato. Ou, de repente, a primeira mulher presidente ali com autonomia. Exato. Não, Sim. Obrigado. Foi muito esclarecedor de verdade. Legal conhecer um pouco mais a história de vocês também. Muito obrigada. E digo e repito, o canal tá aberto aí para sempre quando precisarem, pra gente poder o Pro Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Acho que é isso. Rapaziada, obrigado. Semana que vem estaremos aqui também. Quarta-feira, mano, vai Corinthians, se Deus quiser. E dia 9, vamos começar a mudar o Esporte Clube Corinthians Paulista, se Deus quiser. Certo? Tamo junto, obrigado a todos vocês. Não deixem de seguir. E a gente ganhou também um boné aqui, ó, da 85. Obrigado pelo presente aí. Um pra mim, um pra Lari aqui, certo? Tamo junto e vai Corinthians sempre. É nóis.